Olá pessoal, professor Antônio Romero novamente, e hoje nós começamos um novo tópico na física, um tópico de extrema importância, não só para os vestibulares, mas para o nosso dia a dia, tá? É um tópico que aparece nas nossas vidas o tempo todo, a gente se relaciona com ele há milhares de anos, e vale a pena a gente dar um tratamento especial. Como o nosso foco é Enem e vestibulares, é um tema extremamente frequente que vai aparecer, tá? Então tá lá, nosso tópico é termofísica, ou física térmica, mesmo termo, tá? Desde que o homem se relacionou com o fogo e dominou o fogo lá milhares de anos atrás, a gente tem aí essa preocupação em usar melhor as fontes térmicas, essa preocupação em retirar o melhor proveito dessa fonte térmica e conseguir um bom resultado, seja lá no cozimento de um alimento, seja lá na defesa, na iluminação e daí por diante, tá? Então eu vou convidá-los aqui a refletir um pouco sobre as nossas relações com alguns termos que são usuais do nosso dia a dia, mas que agora na física não fazem o mesmo sentido, como calor, temperatura, sensação térmica. É natural que a gente fale, nossa, hoje está muito calor, e aí a gente coloca uma roupa mais leve. Nossa, hoje está frio, e você coloca uma blusa. A blusa é quentinha, vou usar esse cobertor porque ele é quentinho, vai me aquecer durante a noite. São coisas que no nosso dia a dia têm um bom significado e a gente vai continuar utilizando. Mas na física não é bem isso, tá? Na física as coisas precisam ser tratadas dentro dos termos científicos. E é exatamente isso que o Enem cobra. Ele cobra a física térmica de uma forma muito mais fenomenológica do que propriamente matemática. Os cálculos em térmica geralmente são bastante simples. O mais complicado realmente é entender toda a situação, entender as coisas que estão acontecendo ali, sair do senso comum e fazer a leitura científica do evento, tá? Então a primeira nossa experiência que nós vamos fazer aqui é a respeito de calor, temperatura e sensação térmica. Então vou convidá-los a olhar aí ao redor de vocês e procurar aí dois objetos, um de metal e outro de madeira ou plástico, melhor madeira, tá? Eu por acaso aqui no meu escritório, eu encontrei aqui um lápis, o corpo dele é de madeira e uma régua metálica, tá? E eu vou pedir que vocês segurem esses objetos, um em cada mão, e segurem um pouquinho assim, ó. Pensem, sintam o que está acontecendo. Vocês vão perceber ou vão ter a sensação de que a régua está gelada e a madeira está à temperatura ambiente ou até quente. Essa é a forma que a gente pensa que as coisas estão acontecendo. Então eu digo que a régua está gelada e o lápis está quente ou no máximo a temperatura ambiente. No entanto, não é bem isso que acontece. Existe uma lei, a primeira lei da termodinâmica tem a ver com conservação de energia, que diz que o calor flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. É uma lei que se aplica a várias partes da física, inclusive na mecânica nós já vimos, energia potencial gravitacional, quanto mais alto você tiver, maior ela é. Ao longo de um processo você vai transformando a energia potencial gravitacional em cinética, diminuindo a potencial. Não perdendo energia, mas transformando energia potencial em cinética. Com a física térmica, a situação é a mesma. O corpo de maior temperatura doa calor para o de menor temperatura. Sempre nesse sentido, e nunca ao contrário. Para que aconteça o processo contrário, como nós vamos trabalhar mais para frente, é o caso da máquina frigorífica. A máquina frigorífica ou refrigerador, ela precisa de acréscimo de energia externa. A gente liga a nossa geladeira na tomada, não é? E aí ela consegue sim, entre aspas, retirar calor do corpo que está lá dentro e jogar para a atmosfera. Mas na natureza, normal é do mais quente para o mais frio, tá? Olha, usando termos não muito científicos aqui. Muito bem, vamos voltar ao nosso experimento. Então a gente sentiu a régua gelada e o lápis quente. Agora olha que interessante. Se o calor flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura,
todas as coisas que estão aí próximas a vocês, inclusive os objetos que vocês pegaram, estão aí há várias horas, provavelmente mais de 24 horas. E dessa forma, o que que nós temos? Nós temos o que a gente chama de equilíbrio térmico. Todos os corpos trocaram calor um com os outros e com a natureza, com o meio ambiente, de forma que a temperatura de todos eles se equilibrou, não é? E aí o que que a gente tem? A gente tem que a caneta, aliás, desculpa, o lápis e a minha régua estão a mesma temperatura. Se eu for medir aqui, estão realmente a mesma temperatura. Mas por que que eu senti a régua gelada e o lápis quente? Porque existe diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. São termos que cada um tem o seu significado. O que nós tivemos aqui ao sentir a régua gelada e o lápis quente foi a sensação térmica, que depende de uma série de fatores. Umidade, temperatura das nossas mãos, se você está com as mãos suadas ou não, e daí por diante. Então a primeira coisa que a gente tem que diferenciar, e isso será cobrado não só no Enem ou vestibulares, mas em qualquer situação da sua vida, é a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. E eu fiz um resuminho aqui bem rápido. Calor é energia térmica em trânsito. Calor é a energia térmica de um corpo transitando para outro. Calor é um fluxo de energia. A palavra calor, em física, tem o significado de fluxo de energia térmica entre dois corpos, tá? Temperatura é a média de agitação cinética ou térmica das moléculas. Os corpos, apesar de parecerem aqui estáticos, na verdade, microscopicamente, eu tenho lá as moléculazinhas vibrando, tá? Elas estão vibrando, uma sentindo os campos magnéticos das outras lá, e todas elas vibrando. Essa vibração é medida indiretamente por um equipamento que é o termômetro, e nos dá a medida média das moléculas. Eu posso ter diferentes energias cinéticas aqui nas minhas partículas, mas a média é expressa como temperatura. Tá? Então, temperatura é uma medida por comparação, nós vamos falar dela daqui a pouco, e que a gente toma essa medida com um equipamento chamado termômetro. Existem vários tipos deles aí que vocês bem conhecem. E sensação térmica é como o nosso corpo percebe o fluxo de calor. Fluxo de calor é um pleonasmo, por isso que eu coloquei aqui entre aspas. Falar calor, eu já estou falando em fluxo de energia. Então falar fluxo de calor é um pleonasmo. Então quando eu segurei aqui a minha régua metálica, o material de qual é feita essa régua, é um bom condutor de calor e de energia de vários tipos, eu posso dizer que a minha mão, que está a uma temperatura maior, está doando calor para essa régua rapidamente. Por isso que eu tenho a sensação de frio. E para o lápis é o contrário. Já que o corpo do lápis é de madeira, o que eu sinto, ele é de madeira e, portanto, um isolante, eu sinto um fluxo de energia térmica, um calor menor do que o da régua. O fluxo de energia térmica da minha mão para o lápis é menor do que o fluxo de calor da minha mão para a régua. Então isto é importante e será cobrado, e é importante para as nossas vidas. Diferenciar calor, temperatura e sensação térmica. E voltando lá ao começo da minha conversa, quando eu falei que a gente colocava uma blusa no frio para nos sentirmos quentinhos, ou colocávamos lá cobertores à noite para esquentar ali a nossa cama e a gente poder dormir confortável, esse termo está errado. O calor, aliás, o cobertor ou a blusa não nos esquenta. O que ele evita é que a gente troque calor com o ambiente rapidamente e tenha sensação de frio. Frio e calor, então, frio, né, e quente são sensações térmicas, tá? Sensações térmicas do como está ocorrendo o fluxo de energia térmica do nosso corpo para o ambiente, do nosso corpo para um objeto. Tá? Então é muito importante diferenciar isso. Se o cobertor fosse quentinho, estaria pegando fogo lá no seu armário, agora estaria tudo pegando fogo. O cobertor não é quente, ele retém a temperatura, ele é retém o calor, ele é um bom isolante térmico, como nós vamos discutir daqui a pouco.